Prezados amigos e amigas, bom dia. Bom dia também aos amigos que estão em sintonia conosco pelas rádios Manhumirim AM e Terra FM. Então, neste segundo dia do nosso simpósio Júlio Mariano, teremos a conferência ministrada pelo professor mestre Fabrício Emerique Soares. O tema será Religião, Laicidades e Espaço Público. Notas sobre o discurso do padre Júlio Maria de Lombardi, de 1928 a 1944, na paróquia do Senhor Bom Jesus de Manhumirim. O professor Fabrício é mestre em História pela Universidade Severino Sombra. Sua dissertação intitula-se Do Discurso Missionário à Prática do Poder Político, uma análise da atuação do padre Júlio Maria de Lombardi no município de Manhumirim. Atualmente, é professor no curso de Direito da Faculdade Doctum de Manhuaçu e doutorando na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sua pesquisa para o doutorado também trata sobre a atuação do padre Júlio Maria em Manhumirim. Acolhamos, com uma salva de palmas, o professor Fabrício. De início, bom dia para todos. É uma alegria muito grande participar nesse primeiro dia do Simpósio Júlio Mariano. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Padre Heleno, que me fez o convite e que me oportunizou mais uma vez comunicar as minhas pesquisas. Embora a gente escreva, produza, tente publicar um livro ou tente publicar algum artigo, é nesses espaços institucionais e não institucionais que a gente vai comunicando a pesquisa da gente e a partir das reflexões, das discussões daí suscitadas, elas vão ganhando mais corpo, mais credibilidade e muito mais consistência. Então a proposta que eu trago aqui hoje não é de uma conferência, é de alguns apontamentos. Acredito que aqui vocês têm muito mais prerrogativa para poder falar do padre Júlio Maria do que propriamente eu, né? Eu me baseei muito para poder fazer esse trabalho em fontes, né? Eu sou historiador de formação e as minhas fontes foram os jornais O Lutador, o jornal O Manhumirim, o livro de Tombo, e agora em conversas com o padre Heleno também, a possibilidade de trabalhar as correspondências do padre Júlio Maria, que foram mais de 1.500 correspondências, e também alguma outra documentação, principalmente os escritos através dos mais de 70 livros publicados. Essa reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, intitulada Religião, Laicidade, Espaço Público, ela tem a ver com um artigo que eu estou produzindo lá no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Embora eu esteja fazendo pós-graduação em Ciências Sociais, eu fiz uma disciplina com o professor Marcelo Carmussa, que é um professor que discute muito fenômeno religioso, e ele ministrou uma disciplina para a gente chamada Religiões no Brasil. E ele deu uma panorâmica de todo o processo de religioso do Brasil, né, das matizes católicas, africanas, e como trabalho final nós tivemos que pensar, a partir do nosso objeto de pesquisa, né, alguma coisa relacionada ao fenômeno religioso. Aí eu pensei, religião, laicidade e espaço público, né? Mas para a gente começar a bater esse papo, a gente tem que pensar um pouquinho no que vem ser essas palavras, laicidade e espaço público. Notem que eu coloco a palavra laicidades no plural, eu não coloco ela no singular. Mas o que viria a ser a palavra laicidade? A gente fala tanto hoje, né, no Estado laico, na Constituição laica, a gente acompanha pela televisão esse debate do uso dos símbolos religiosos nos espaços públicos, a gente vê ministro debatendo sobre o tema, professor, né, nos tribunais, nas escolas, a retirada de símbolos católicos desses locais. A gente fala muito nessa ideia de laicidade. Mas o que viria a ser a palavra laicidade?
Se nós observássemos bem, a laicidade ela tem várias conotações. Grosso modo, a laicidade é o ideal de separação entre o Estado e a religião. E a gente começa a investigar os países e as civilizações e começa a perceber quais foram aquelas que mais se distanciaram desse ideal e conseguiram implementar esse ideal da laicidade. A França, por exemplo, né, que está muito aí em evidência. A França, ela coloca o princípio da religião na esfera privada. Então, no Brasil, lá em 1889, quando da proclamação da República, em 1891, quando aconteceu a primeira Constituição, apregoava-se o princípio da separação entre a religião e o Estado. Diga-se de passagem, a religião católica, né? Então, o Estado positivista era aquele Estado distante da religião. Esse é o ideal da laicidade. Mas será que no Brasil, dada a nossa história sincrética, a contribuição imensa da Igreja Católica, será que a religião católica ela foi retirada do espaço público com essa ideia da laicidade? Então, é um ponto para a gente poder pensar. E o espaço público? O que é o espaço público? Será que o espaço público é o espaço da praça? É o espaço de convivência? O espaço público, ele é muito mais do que isso, né? O espaço público, aqui para minha reflexão, é o espaço organizado pelas interações discursivas, pelos fluxos discursivos. Então, é a partir desses dois pontos, da laicidade e do espaço público, que eu quero entender a figura do Padre Júlio Maria de Lombardi. Principalmente aqui em Mãe-Mirim, no período de 1928 a 1944. Né? A atuação do Padre Júlio Maria, que a meu ver, né, eu já comprovei isso na minha pesquisa de mestrado, foi uma atuação missionária, mas foi uma atuação que se revestiu de um caráter, né? Mas como que funciona essa ideia de laicidade e espaço público com chamado Pierre Bourdieu sociais, ou os atores sociais? Eles, na verdade, eles não estão soltos. Nós aqui nessa sala de aula, desculpe, né, nessa conferência, nessa palestra, nós estamos soltos? Nós somos seres isolados? Não. Nós, a todo momento, sofremos as interferências de um contexto. E esse autor, o Pierre Bourdieu, ele fala da existência de um hábitus. O que é um hábitus? O hábitus é tudo aquilo que vem da nossa estrutura dada e herdada. Pensem no Padre Júlio Maria, né? A construção do hábitus do Padre Júlio Maria. Quais foram as leituras que ele fez? Quais foram as conexões que ele fez? Em que momento que a igreja vivia que o Padre Júlio Maria estava inserido? Então, quando apresento essa discussão de religião, laicidade, espaço público, eu quero compreender a atuação do Padre Júlio Maria no espaço público, né? E de que forma que ele legitimou o seu projeto em contraposição a outros projetos. Porque o projeto dele não era o único. Havia um projeto político, havia um projeto maçom, havia um projeto de outras religiões, e como que ele se tornou legítimo para poder debater nesse espaço público. E como que eu evidencio essas questões? Eu evidencio essas questões a partir dos jornais, né? Porque o jornal, ele é um instrumento fabuloso para a gente poder entender uma época, né? Ali é descrito o contexto, as relações que se travam. Então, a partir dos jornais, a gente pode pensar essa contextualização, essa atuação do Padre Júlio Maria no espaço público, ok? Né? Se durante a fala alguém tiver alguma questionamento, alguma discussão, pode interferir, fazer algum apontamento. E aqui eu dei algumas pistas para a gente poder entender
essa ideia de laicidade, né? Eu até utilizo o autor que ele fala configurações de laicidade e secularismo, que para ele são a mesma coisa. Se a gente observar, conforme eu falei, lá em 1889 houve a proclamação da República e foi extinto progressivamente o regime do padroado. O que era o regime do padroado, né? O padre era um funcionário do Estado e recebia pelas questões de culto e tudo mais. E aí o Estado ele foi se constituindo. Só que desse período que vai de 1889 até 1944, a Igreja Católica, ela, uma vez perdido esse status de religião oficial do Estado brasileiro, ela vai tentar recuperar progressivamente esse poder. De que forma? Aliando-se ao poder político. Prova disso que de 1930, né, quando acontece a Revolução, qual que vai ser a base de sustentação para o governo do Getúlio Vargas? Vai ser a própria Igreja Católica. Né? Se a gente fizer uma lembrança da inauguração da estátua do Cristo Redentor, se eu não me engano, em 1933, né, vai estar lá o cardeal Leme e Getúlio Vargas consagrando toda a nação a figura do Cristo Redentor. Então, esses casos, eles exemplificam essa tentativa de reconciliação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. É possível falar em laicidade no Brasil? Não é possível falar em laicidade. Por isso que eu opero a nível de laicidades, né, no plural. Foram situações diversas que aconteceram aqui no Brasil, que geraram a separação do Estado da Igreja, mas a Igreja Católica ainda continuou fazendo parte da esfera do Estado. Em 1934, a Constituição, ela dava uma série de prerrogativas para a Igreja Católica. Então, é possível falar em uma privatização da religião, a questão da religião católica. E, em contrapartida, o Estado brasileiro precisava também da Igreja Católica. Qual que era a instituição mais organizada que estava presente aqui desde a época da colônia? Era a Igreja Católica. Quem que ia desbravando o Brasil junto com as bandeiras? Tem até um autor que fala, os altares móveis, né? Era a Igreja Católica. Então, a organização institucional da Igreja Católica, através da administração de paróquias, dioceses, né? Era muito mais eficaz do que do próprio Estado. Então, você já começa a perceber essa característica da laicidade. Então, eu gosto de falar em fluxos de laicidade. Então, de 1889 até 1944, aconteceram fluxos de laicidade. E esses fluxos de laicidade, eles ajudaram a nível, no caso do Brasil, para a gente poder entender a atuação de muitos padres, a atuação de muitos religiosos também, né? Seria essa ideia mais da laicidade. Aí eu coloquei aqui, ó, os fluxos de laicidade. Um é nessa perspectiva histórica, da separação entre o Estado e a Igreja, e o outro é nessa tentativa de aproximação. E aí, a gente também, esse movimento acontecia no Brasil. Mas para além do Brasil, a nível mundial, né, seguindo as orientações do Papa Pio XI, acontecia um movimento chamado de romanização, ou recristianização, ou recatolização. Se no Brasil havia essa progressiva separação do Estado com a Igreja, a nível mundial também isso acontecia. Então a Igreja, através desse movimento, ela pedia, ela cobrava, ela orientava os padres, os bispos, as dioceses, a ter uma atitude mais militante, a ter uma atitude mais combativa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a atuação do padre Júlio Maria, aqui em Mãe-Mirim, de 1928 a 1944, ela vem de encontro a essas ideias da romanização, ou recristianização, ou recatolização. A gente vai achar esses nomes todos no livro. Por quê? Porque eram as orientações
romanas, né, da Igreja de Roma, e eram as orientações também aqui da própria arquidiocese no Brasil. E eu quero ilustrar para vocês com uma tabela, aqui são algumas, que vocês podem perceber como que isso, deixe-me só diminuir aqui. Eu chamei de estratégia 1. No período de 1889, havia uma arquidiocese e 11 dioceses no Brasil. No período de 1930, havia 16 arquidioceses e 50 dioceses. Vocês podem falar comigo que isso também tem a ver com o aumento da população, né? Também, mas a partir desses números, eles evidenciam para a gente uma tendência muito forte da igreja consolidar em áreas que ela não tinha atuação, né, a questão da organização, a questão da expansão do catolicismo. E aí precisava de padres combativos, atuantes, e eu destaquei aqui para vocês também algumas características da recristianização. E eu gostaria de pedir para vocês que a gente pensasse a atuação do Padre Júlio Maria a partir dessas características. Então eu vou fazer questão de ler essa lauda só para a gente poder pensar. A recristianização do Brasil na década de 20 caracterizou-se pelo clero assumir uma postura mais enérgica em relação ao avanço da laicidade do Estado brasileiro, bem como dos inimigos da fé católica. Quais eram os inimigos? Eles já eram denominados, né? Protestantes, maçons, espíritas, entre outros. Esse movimento exigiu do clero uma atitude militante. O que é uma atitude militante? É uma atitude combativa. Então, se você perceber toda a construção discursiva do Padre Júlio Maria, a gente percebe claramente essa ideia de militância e de combatividade, né? Nas próprias palavras, nos termos que ele usa, fica claro isso. Quando ele se refere aos inimigos da fé, ele fala invasão do erro, né? Isso aí é uma fala proposital. É uma fala de alguém que quer se legitimar, né? Através do discurso no espaço público, ele enfrenta os inimigos. Os inimigos, eles têm o quê? Nomes, eles têm caras, né? Eles têm atribuições. Então, tudo isso aí a gente consegue perceber na fala do Padre Júlio Maria. E o pano de fundo de tudo isso aí é o seguinte: todos os padres daquela época, a Igreja Católica daquela época, pensavam assim: qual a instituição que poderia gerar a unidade nacional? É a Igreja Católica, né? Se hoje, em pleno século XXI, nesse movimento aí da pós-modernidade, a gente está assim, refém de instituições, repensando o papel das instituições, naquela época havia um esforço muito grande de atrelar essa ideia da identidade nacional à ideia de ser católico. Então, o Brasil é o país mais católico. Então, essa identidade trazia uma certa unidade. E o próprio Getúlio Vargas aproveitou disso para poder exercitar o seu governo. Então, com essas pistas, né, eu quero que a gente possa entender uma outra dimensão do Padre Júlio Maria, né? O simpósio fala de espiritualidade, Eucaristia e missão, mas ele também quer oportunizar para a gente a ideia de um Padre Júlio Maria contextualizado, né? A ideia de um Padre Júlio Maria histórico. Então, a proposta que eu estou discutindo na minha dissertação, e agora quero discutir lá no doutorado, é essa ideia da atuação política e missionária do Padre Júlio Maria, mas a partir desse contexto histórico, porque ele não é solto, né? A atuação do padre, a atuação de qualquer pessoa, ela se dá através da estrutura que ele herdou, através daquilo que ele leu, através daquilo que ele pensa que é verdadeiro. É o que nós chamamos de hábitos.
Então, essas pistas são para ajudar para a gente, né? E aí, eu gostaria também de pensar algumas coisas, né? O Padre Júlio Maria, ele fundou o quê? Hein? Me ajudem aí. Escolas, né? Mais o quê? Hospital. Ele fundou as congregações religiosas. E ele fundou o jornal, né? Então, essas perspectivas, né? O jornal, as obras assistenciais, tudo isso aí também eram, né, pontos que eram totalmente incutidos, trabalhados, pensados nessas diretrizes de recatolização e romanização, né? Então, como que naquela época eu podia fazer valer as minhas ideias no espaço público? Será que havia televisão? Internet, né? Havia o jornal, né? Se a gente for fazer uma análise micro dos jornais, em quantas edições do jornal foram escritos para ataques a espíritas, quantos livros? Um dia desses eu estava lendo um livro, O Perigo dos Colégios Protestantes, que me foi presenteado pela irmã Sebastiana quando nós trabalhamos junto aqui, né? É toda uma organização para poder falar qual que é o perigo de educar os filhos nos colégios protestantes. E aí eu trouxe um trecho do jornal que ele fala, que é a estratégia 4, que é a estratégia da educação, né? Para as pessoas que não moram aqui, mas já têm conhecimento com a história do Padre Júlio Maria, aqui em Alto Jequitibá ainda existe colégio evangélico, né? E existia na época o avanço do protestantismo. Então lá havia também um educandário e aqui foi fundado o educandário. Olha, esse trecho de jornal, ele destaca muito bem, né, esse teor de conflito entre o Padre Júlio Maria e o reverendo Cícero Siqueira. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar exaustivo. Mas olha a transcrição do jornal, só aquilo que está em negrito, ó. Mas chegando em Jequitibá, que desilusão. É uma miséria, casa sem jeito, sem ordem, sem organização, professores que nem merecem esse nome. Onde está a tal escola normal? Queira nos dizer o número de equiparação de tal escola? O senhor Cícero, que era, né, o reverendo Cícero, né, incapaz de exibir tais documentos, e vive ali como um escamoteador público, enganar os pobres e as pobres famílias, mocinhas incautas, fazendo-lhes acreditar que a sua escola normal está equiparada e que os diplomas são títulos autênticos de professores. E aí ele vai também vender o peixe dele, né? No final ele fala, e para as alunas católicas, né, o único proveito que ali tiram é talvez a perda de sua fé diante das calúnias do fanatismo protestante que impera em tal instituto de educação, que não passa de um instituto de perversão. Então, se a gente for fazer uma leitura atenta a toda essa documentação, a gente percebe nas páginas do jornal, né, essa guerra, né, no caso aqui é pela educação, e que tomaram as páginas do jornal O Lutador, o próprio nome Lutador, né, e também do jornal O Mãe-Mirim. Eu também não quis ser ingênuo de trabalhar só com o jornal O Lutador, porque aí seria só a voz do Padre Júlio Maria, né? Eu trabalhei também com o jornal Mãe-Mirim, que era a voz dos adversários do Padre Júlio Maria, né? Tanto que em algum momento, o Padre Emerval pode me ajudar, ele também escreveu no jornal Mãe-Mirim excessivamente. Então, como que ele se apropriava do espaço público? Através dessas leituras, através dessas questões todas aí, tá ok? Então, são alguns exemplos para a gente poder perceber essas perspectivas aí da recristianização. Agora eu quero avançar mais um pouquinho, né, na questão do espaço público. O que é o espaço público? Né? O espaço público é o espaço das interações discursivas. A gente hoje não opera no espaço público? Quantos padres têm blogs, né?
Quantas irmãs têm blogs, os colégios têm que ter blogs, sites, é uma forma de espaço público, é um espaço virtual. O espaço público nunca é o espaço só, né, do concreto, é o espaço que se dá através dos fluxos discursivos. Muitos filósofos, vocês têm mais propriedade, muitos padres filósofos aqui, já falaram isso, né? O Michel Foucault, que ele fala que nenhum discurso é neutro, todo discurso está vinculado a uma instituição. Então, quando você faz a análise de alguém, você tem que fazer um mapeamento a que instituição é que pertence, né? Porque nenhum discurso é descontextualizado. Nós escrevemos coisas em épocas diferentes, com perspectivas diferentes. Não é esse papo de falar, eu mudei as minhas ideias, né? Claro também que eu mudo, são as releituras, né? Mas os discursos são sempre produzidos, são destinados para alguém. Trabalhar o Habermas, a ideia da controvérsia, né? Então, com esses jornais, com esse exercício todo, eu quis chamar a atenção para esses fluxos discursivos dos inimigos do Padre Júlio Maria e dele, e como que ele conseguiu se legitimar a partir dos seus inimigos. O ponto que eu quero evidenciar é isso, né? Toda a construção do Padre Júlio Maria é uma construção discursiva, seja nos livros, nas cartas, nos jornais, para poder legitimar o seu projeto e legitimar o projeto da própria Igreja Católica, e utilizando desse repertório todo. Mais para o momento final, eu quero chamar a atenção só para algumas palavras que ele utilizava muito. E aqui, né, tem alguns trechos de jornais, eu não vou ler, porque são muito grandes, e também a proposta não é essa. Muitos de vocês já conhecem, eu apresentei em outra oportunidade. Depois também, quem tiver interesse, eu disponibilizo também alguma coisa. Eu recebi um convite para poder escrever um artigo na revista Atualização dos Missionários Sacramentinos, e tem muita coisa disso, mas eu só quero chamar a atenção para esse registro aqui, que ele vai falar para a gente um pouquinho sobre algumas dessas palavras, né? Deixa-me ver aqui onde que está. Eu vou fazer a leitura somente. Esse aqui eu quero fazer, eu sempre faço a leitura desse trecho, né? Que a gente já conhece, está no livro de Tombo, do Padre Merval. Tendo tomado posse da paróquia, esperei a hora oportuna para agir, provocando-a durante a pregação do mês de Maria. O mês de Maria é tão caro a nós católicos, né? O resultado do mês não se fez esperar. Os protestantes, desesperados pela enorme concorrência no mês mariano e o entusiasmo dos católicos, espalharam um boletim contendo diversas objeções contra a religião. Por que eu destaquei contra a religião? Ele não considerava os presbiterianos religião, né? Você vê aí contra a religião. Então, a única verdade, qual que era a verdade? Era a religião católica. Hoje, em pleno século XXI, em tempos de ecumenismo, de sincretismo, né, falar isso. Então, como vocês têm que perceber a figura do Padre de Maria no tempo histórico, né? E mandaram vir uns pastores de fora para pregar nas ruas. Tomei a defensiva e ataquei-os resolutamente, né? Ataque é coisa de guerra. Olha a diretriz da romanização aí, né? Combate, guerra, inimigo, né? Em conferências públicas e pelo jornal Mãe Mirim. O resultado foi extraordinário. A igreja encheu-se, o jornal duplicou a tiragem e apesar da resistência tenaz dos pastores, a verdade foi vencendo. Então, olha a ideia da religião católica enquanto a única verdade. É aquela que vai ser capaz de agregar o Estado brasileiro, né? Verdade vencendo todos os obstáculos. Caíram-me nas costas uns 5 pastores com artigos e folhetos. Respondi a todos, esmagando-os um por um e obrigando-os a uma retirada vergonhosa. Olha, observe, né? O esmagar, a retirada, é o combate, a combatividade, né? A opinião pública foi conquistada em favor da verdade.
Muitos protestantes voltaram ao seio da igreja e outros retiraram-se de modo a deixar o campo de guerra, o campo vazio. Sobre as ruínas do espírito protestante, fundei e organizei a Liga Católica dos Homens, o Apostolado, as Filhas de Maria, a Cruzada Eucarística e o Catecismo. E, por fim, fundei o Lutador, para manter a direção e não deixar resfriar o catolicismo. Hoje, o triunfo é completo. É interessante que a gente percebe claramente em toda a construção discursiva essas palavrinhas que uma leitura mais desavisada, ela não nos chama muita atenção. Mas quando a gente vai fazer uma leitura mais avisada, mais organizada, a gente percebe tudo isso aí. E uma coisa que eu até comentei com o Padre Heleno, é que quando eu fiz a análise do livro de Tombo, que é o livro do registro, além das impressões sobre a cidade, me chamou muita atenção que ele gostava muito de quantificar as coisas. E aí, olha as estratégias que ele utilizava nesse contexto de romanização, de recristianização, para poder chegar ao triunfo. Eu chamo de estratégia 2. Olha para vocês verem aqui essa estratégia 2. Está abrindo aqui. Está meio longe, mas a gente vai percebendo. Ele chama de movimento religioso. Ele quantifica, aí eu fiz essa tabela. Observem aí, de 1928 até 1938. Mas observe um período de maior disputa, quando ele chega em Mãe-Mirim, quando ele tem que atacar os protestantes, os maçons. Olha as organizações religiosas que ele funda. Ele fala lá no jornal: Liga Católica, Coração de Jesus, Filhas de Maria, Cruzada Eucarística, Catecismo, Vicentino, Congregação Mariana. Será que essas instituições católicas aí, elas são apenas para um público específico? Só para homens? Não. Aqui tem para homem, tem para as mulheres, para as esposas, tem para as crianças. Ou seja, é a vida na igreja. E observem a evolução dos sócios. Ele faz questão de quantificar. Na Liga Católica, de 350 sócios em 1928, ele registra uma progressão em 31 e 32 para 680 sócios. Então, essas estratégias eram estratégias utilizadas naquela época. Olha para vocês verem, algumas também existe a digressão, o catecismo, só em 34. Então, para além da gente pensar isso, então, só como estratégia de recatolização, eu acho que é um instrumento fabuloso de análise para a gente poder pensar o feeling do Padre Júlio Maria, para poder perceber também, na época, como que a população estava, também para poder perceber o que era necessário, a integração dessas pessoas, a socialização e uma série de outras coisas. E uma outra estratégia também que ele registra, que me chamou muita atenção também, é o número de batizados. Deixa eu fechar aqui, que a gente vai ficando mais fácil da gente achar. Seria essa estratégia 3 aí, Ele registra, nesse movimento religioso também, que está no livro de Tombo, ele registra o número de batizados e o número de casamentos e o número de comunhões. Olha em 1928, 11.200, Em 1934, 63 e 25. Vamos pegar o 32, 57 comunhões. Olha os batizados, olha os casamentos, Então ele tem essa necessidade de quantificar. Para mim, isso evidencia muito das estratégias que ele utilizou, E agora também eu já vou caminhando para o final, porque as conferências têm que ser em doses homeopáticas, porque senão fica muito cansativo e a gente também não aprende tanto, Acho que a gente tem que saber o ponto. Aqui eu trago outros registros interessantes, mas eu queria só chamar a atenção agora para vocês, para a gente
para a gente poder fechar, né? É uma reflexão do outro jornal, que é o jornal Mãe Mirim, contra o trabalho do padre Júlio Maria. Olha o que eles falam. O intrometimento do clero dos negócios públicos, e é um católico de verdade quem fala, destoa completamente do verdadeiro sentimento que deve presidir a alma religiosa do Brasil. O papel do clero brasileiro nessas horas de aflição, para esse bocado de mundo sagrado, é no altar, aos pés de Jesus sacramentado, implorando ao Pai muito querido, com fervor, com amor e absoluta confiança, sentimentos bons para os homens que têm de governar o Brasil, não nos palanques públicos, desviando o coração de seus paroquianos para a política da terra, enfraquecendo-os. Isso foi publicado em 33, né? E aqui eu trago alguns outros fragmentos que falam dos ataques, né? E eu estava conversando também com o padre Heleno, nessa organização, ele achou uma carta do padre Júlio Maria, Arthur Bernardes, né? E aqui nesse registro, o padre Júlio Maria, ele comunica à população que via Arthur Bernardes, ele conseguiu a nomeação de 2 chefes políticos locais. Ele vai a Viçosa conversar com Arthur Bernardes e constrói essa articulação para poder conseguir a nomeação de 2 chefes locais, que também está registrado aqui no jornal O Lutador. Ok? E para a gente poder fechar, eu faço algumas considerações finais. Elas não têm o intuito de serem um ponto final, né? De serem uma visão definitiva daquilo que foi pesquisado. Por isso que eu não utilizo conclusão, eu utilizo consideração final, né? Uma outra pessoa que estiver aqui, com certeza, ela pode, a partir dessas considerações finais, ela pode pensar de forma diferente, né? Ela pode trazer outras informações. É esse movimento que a gente acha interessante, né? Essa verdade aqui que eu trago, ela não é única, né? Isso foi fruto de uma reflexão, de um estudo numa época. Agora estou revisitando lá no doutorado. Muita coisa eu deixei, outras coisas eu estou fazendo a leitura, né? E assim a gente vai construindo o conhecimento, né? Mas é essa ideia de construir o conhecimento que vai movendo a gente. E aqui essas considerações, elas são parciais. A primeira consideração é a seguinte: emergiu um conflito estabelecido entre o padre Júlio Maria de Lombardi, que se considerava um legítimo representante e portador da única verdade, contra aqueles a quem chamou de inimigos. Os inimigos tinham nome, tinham atribuições definidas, né? Então aqui você trabalha mais uma vez com aquela ideia, né? A religião católica era portadora da única verdade e os inimigos precisavam ser desbaratados. Então existia um conflito, sim. E esse conflito tomou as páginas do jornal Lutador, do Mãe Mirim, né? Está no livro de Tombo, está evidenciado nos livros que ele escreveu. Então, esse conflito, ele existe no espaço público, que é o espaço de disputa, ok? Né? No que se refere aos discursos e ações do padre Júlio Maria de Lombardi, esses foram reveladores que tal personagem representava legitimamente os interesses do movimento de recristianização. Né? O que era o movimento de cristianização? Era a diretriz que foi assumida pela Igreja Católica, não só no Brasil, mas a nível mundial, a partir do Papa Pio XI, né? Dessa volta progressiva da Igreja ao espaço público, para poder diminuir a perspectiva da laicidade. Então, quais eram as características? Padres combatentes, fundação de jornal, fundação de educandários, que tinham por motivo, né, criar toda uma construção discursiva sobre a Igreja Católica, né? Alguém já ouviu falar em capital cultural? Né? O que é o capital cultural? O capital cultural é aquilo que a gente adquire na escola, na leitura que a gente tem. Quanto mais capital cultural a gente consegue, no mundo social, ter acesso a vários papéis. Então, pensa assim, os capitais culturais religiosos que eram colocados na época, né, nesses colégios, né? Essas questões todas. Né?
E toda a construção do Padre Júlio Maria também tinha um discurso missionário, né? Tinha uma ideia de missão. Eu não quero refutar isso é inegável, né? Tanto que ele fala, ele não quer entrar na política, mas ele consegue articular toda uma conjuntura que é uma conjuntura política, ok? E aí, né, eu finalizo para vocês dizendo que o Padre Júlio Maria, a meu ver, né, ele representou o espírito da época, né? Ele é um ser histórico, contextualizado, que da mesma forma que nós que estamos aqui, nós sofremos, né, as dimensões daquilo que nos é dado, e a partir daquilo que nos é dado, nós ressignificamos e atualizamos aquilo, de formas diferenciadas. Então, a gente não pode fazer uma leitura do Padre Júlio Maria somente de um lado. A gente tem que pensar o Padre Maria na sua multiplicidade histórica e nos seus hábitos. Tudo aquilo que ele leu, que ele produziu, aquilo que ele vivenciou, que vai refletir no seu trabalho. É essa dimensão que eu gostaria de chamar a atenção. Por fim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e obrigado pela paciência. Ok? Agradecemos ao professor Fabrício o seu interesse pelo tema e a sua disponibilidade sempre renovada em compartilhar conosco as suas pesquisas sobre o Padre Júlio Maria de Lombardi. Muito obrigado, professor Fabrício. Abrimos neste momento o espaço para as perguntas do público dirigidas ao professor Fabrício sobre o tema apresentado. Levantem a mão e o microfone será levado. Bom dia a todos, primeiramente. Em primeiro lugar, parabéns ao professor Fabrício. Sempre muito bom ver essa parte também histórica do Padre Júlio. Sobre a questão toda, né, desse impasse com os protestantes, maçons, vale a pena ressaltar também que, segundo a época, o Padre Júlio provavelmente era um padre juramentado, dos juramentos antimodernistas, que estavam assolando, sobretudo, o nosso país. Com isso, torna o Padre Júlio um grande defensor da fé, um grande defensor da verdade, que é única até hoje, Jesus Cristo. Essa é a única verdade, assim como ele mesmo falou no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, comparando com toda a tradição da doutrina social da Igreja, sobretudo as encíclicas de Leão XIII, eu faço um paralelo entre a laicidade e o ateísmo. A laicidade não é o ateísmo. E, às vezes, o que é pregado nas nossas esferas públicas é justamente o ateísmo, não a laicidade. E vemos também o grande crescente hoje no Brasil, a presença dos protestantes evangélicos dentro das esferas públicas, ou seja, saiu o catolicismo de cena e hoje nós temos uma bancada evangélica enorme. E levando em consideração a máxima de que o homem é um ser religioso, eu gostaria que o senhor traçasse um paralelo entre a laicidade, entre o ateísmo e entre essa presença do religioso dentro da esfera pública. Se ele deve ou não levar a mensagem de Cristo e a única verdade, que é Jesus Cristo. Obrigado. Na verdade, estou começando a fazer a discussão sobre a laicidade agora no doutorado. E tem um texto lá que o autor fala, Emerson Jumbelli, ele fala o seguinte: para entender a laicidade, procure o religioso, né? Então, conforme eu comentei aqui, eu opero com o conceito de laicidades no plural.
porque o Brasil não é, de fato, um país laico, né? Existe essa perspectiva do ateísmo, existe esse discurso, mas se você observar em toda a construção histórica, na construção social, né, na apropriação dos espaços públicos, o elemento religioso no passado era só o elemento religioso católico. Hoje é o elemento religioso multi, né, de todas, ele se faz presente, né? Então, nós não podemos falar em laicidade, nós podemos falar em laicidades, que seria essa forma de convivência do elemento religioso com o elemento estatal, essas questões todas. Você observa bem que nos espaços públicos, nos tribunais, nas escolas, né, existe toda uma discussão para retirar dos símbolos religiosos, né? Mas muitos juristas, eles se baseiam na questão cultural, na tradição cultural daquele povo. Porque aquela imagem de Jesus Cristo crucifixo que está lá, ele não é simplesmente de uma religião. Ele significa alguma coisa, algum valor, algum preceito bíblico. E como que é interessante a gente perceber isso aí no espaço público. Porque as outras religiões, elas estão pleiteando o lugar também da religião católica. Em muitas assembleias estaduais, já está lá na lei a leitura da Bíblia, né? E a Bíblia, em muitas cidades, a gente vê na entrada das cidades, eles erguendo o quê? Altares com a Bíblia. Isso demonstra a apropriação do espaço público hoje, não só pelo católico. Então, a religião, ela nunca vai ser privatizada, ela nunca vai para a esfera privada, ela vai estar sempre presente na esfera pública. E é interessante perceber que numa mesma numa mesma praça tem lá uma imagem de Nossa Senhora e do lado constrói-se uma Bíblia, alguma coisa assim. Demonstra também esse perfil que é um perfil totalmente do Brasil, né? Mas isso vem da nossa conjuntura histórica, né? Essas questões todas que se fazem presente aí, né? Doutor Fabrício, parabéns. Foi muito gostoso estar aqui te ouvindo. E você falou de uma expressão que achei muito interessante, que é a cultura, o capital cultural. Então, nessa economia cultural que você traçou para mim, que você me deixou um pouco mais rico culturalmente falando, te escutando, eu gostaria de ouvir de você alguma explanação sobre essa romanização, cristianização que está por trás do perfil do Padre Júlio Maria, que eu acho que isso é forte no Padre Júlio Maria, pelo menos nas suas palavras. Isso me abriu os olhos para a dimensão dos prédios, da cultura física, empírica, impregnada nas paredes dos prédios que o Padre Júlio Maria construiu, edificou. Por gentileza, qual é a sua pesquisa, se você fez, a partir da romanização nos prédios? Dessa cultura religiosa impregnada como resposta a esse tempo nos prédios, nas paredes, que a gente olha para o seminário e vê ali toda uma romanização. Por gentileza, fale alguma coisa sobre isso, se for possível. O Brás, na verdade, esse tema é um tema muito interessante de pesquisa. Eu acho que dá uma boa pesquisa. Pensar a partir das obras do Padre Júlio Maria o ideal de recristianização, romanização. Eu não cheguei a lidar com esse perfil, com esse trabalho, com essa pesquisa, né? Porque não deu tempo, 2 anos só no mestrado, e agora no doutorado também eu estou enveredando por outro lado. Mas, a meu ver, grosso modo, eu acredito que existe sim, principalmente na iconografia. Se você vê lá na visão, lá na capela do seminário, existe aquela imagem que chama o quê? Visão
sacramentina, né? Isso a gente perceber, não existe todo lá uma legião de soldados, combatentes, né, romanizados, né? Aí, na verdade, são só apontamentos, porque eu não cheguei a fazer essa ligação entre o movimento de romanização e a questão das obras físicas, né? Do visual, do aspecto arquitetônico. Agora, do aspecto que constrói, do aspecto que gera a concepção da coisa, aí eu percebo que essas obras, o seminário, a escola, elas vinham de encontro a esse ideal de expandir a religião. E se a gente observar também, a própria Igreja Católica, desde a Idade Medieval, tem uma ideia de Fausto, né, de beleza, né? Quanto mais altos os prédios, se você for à Europa, você percebe isso, né? As colunas, né? Eu acho que aí tem um elemento, mas eu não posso te garantir, porque eu não fiz um estudo a partir do aspecto arquitetônico. Eu fiz um estudo a partir das obras, enquanto recursos que ele utilizou para poder educar, para poder gerar assistência, mas vinculado a uma atuação política. Mas acredito eu que o aspecto arquitetônico também contou, né? Aí teria que fazer um estudo mais apurado das tendências arquitetônicas e tal, alguma coisa assim, né? Um ótimo tema, né? Acho que vale a pena pesquisar também. Professor Fabrício, sou Denilson Mariano, atualmente residindo em Belo Horizonte, missionário sacramentino, à frente do jornal Lutador. Minha pergunta está ligada ao que você apresentou em termos do micro e do macro, dessa presença de um padre Júlio Maria, atuante na política, né, de uma forma, de certa maneira, como que eu diria assim, muito público, sem aparentemente estar tão voltado. Tanto é que assim, essa carta de Arthur Bernardes parece uma descoberta mais recente, então coisa pouco publicada. Por trabalhar também nessa conscientização sociopolítica, toda vez que a igreja toca na participação do cristão na política, gera certa indisposição. É o que sempre parece, houve uma presença muito grande da igreja na política de direita, embora não aparecesse tanto, como se isso fosse uma coisa quase natural. E quando se volta uma política um pouco mais participativa, de esquerda e tudo mais, aí então essa indisposição. Então, o que se parece? Parece que há uma grande atuação no micro a partir do macro, mas quando se vira um pouquinho essa trajetória para um lado de esquerda, aí isso gera uma indisposição. E, só para confirmar isso, procurando, por exemplo, no jornal Lutador, naqueles anos de fim de guerra, né, do termo da guerra, quase nenhuma referência a essa questão do fim da guerra. Praticamente nada. Então, assim, ao mesmo tempo, então, assim, parece que o macro influencia no micro, mas não aparece tanto, mesmo nesse espaço público. Então, minha pergunta é assim, como é que você, pelas suas pesquisas e tudo mais, vê isso dentro aí da presença do padre Júlio Maria em Manhumirim, na época em que ele viveu? Na verdade, eu percebo o seguinte, essa ideia, né, nos jornais que eu tive acesso, existiam alguns silêncios, né? E o silêncio ele é revelador de alguma coisa, né? É aquilo que eu falei, que nenhum discurso é neutro, a gente omite certas coisas, evidencia certas coisas, mas eu acho que para além dessa política de esquerda e direita naquela época, era uma política conservadora e era uma política de religião, né? Eu vejo assim, que tudo que eu analisei do padre Júlio Maria era uma perspectiva conservadora, mas era uma política de religião, né? Essa ideia de unir a governos fortes, autoritários, né? Como estava acontecendo na Itália naquela época e tal. No Brasil aconteceu a mesma coisa, porque a igreja se uniu a quem? A Getúlio Vargas, né? E aí, na época, eu fui a Belo Horizonte, na Faculdade de Jesuítas, eu tive acesso a uma revista lá, do Riolando Aze,
E ele fala de um ponto de vista totalmente diferente, de padres que eram contrários a essa ideia da romanização, da restauração católicas, e eram profundamente perseguidos pela igreja e pelo Estado. Né? Eu não cheguei a fazer um estudo mais detalhado sobre isso, que me interessava era o padre Júlio, né? Mas está registrado lá que existiu sim uma perseguição muito grande de padres que na época do Estado Novo iam contra o autoritarismo do Getúlio Vargas, né? E o Riolando Aze fala, o texto chama-se A Igreja Católica entre a Restauração Católica e o Estado Novo. Ele registra muitos padres que no Brasil sofreram perseguição do Estado Novo por ir contra a perspectiva autoritária do Estado. Mas no meu caso era só mesmo o padre Júlio Maria, que a gente percebe essa questão vinculada ao Estado. Né? E essa relação do macro e do micro, a todo momento ela aparece. Né? Você pega uma cidade pequena como Manhumirim, né? É uma micro, né? Mas você pensa no movimento nacional, aí você pensa na figura de Dom Leme, na ideia da inauguração do Cristo Redentor. Né? Então, a nível mundial, né, a atuação do Papa da época. Então, se você pensar, você percebe alguns outros padres que também tiveram perspectivas semelhantes. Acredito que não tamanha que foi também a do padre Júlio Maria. Se você começar a investigar, algum outro expoente vai aparecer também. Né? Não sei se eu te respondi, mas uma coisa assim. Primeira coisa, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua apresentação e, ao mesmo tempo, dizer que você é muito corajoso, porque o tema que você se propõe a falar é bastante espinhoso e, principalmente, conjugando aí o padre Júlio Maria com esse tema da laicidade ou laicidades, né, como espaço público. É um tema que eu quero ler, porque me interessa e parece que vai ser algo bacana. Agora sim, primeira coisa é lembrar que o passado ele tem suas regras próprias e ele tem sua dinâmica própria. Então nós não podemos olhar o passado com o olhar de hoje. Seria infantilidade ou até ignorância de nossa parte. E esse movimento do macro e do micro é algo assim constante, né? E você pontuou a partir da questão levantada pelo Mariano. Mas assim, a gente poderia dizer que aqui em Manhumirim, num contexto micro, existiu essa reprodução do macro, né? Quer dizer, olhando para essa questão católica nossa, né, do diálogo entre o Estado, essa relação entre igreja e Estado a partir do cardeal Leme, a gente pode dizer que aqui em Manhumirim, segundo aqueles relatos que você apresentou, o padre Júlio Maria pode ser considerado como que um cardeal Leme aqui em Manhumirim, no sentido assim de despertar as consciências, despertar para a militância e fazer com que os católicos possam reagir diante de várias situações, não sei se desmando, ou sei lá, de autoritarismo, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Então, essa relação micro pode ser também através dos sinais que ele foi colocando, né, aqui em Manhumirim, que representava, de certa forma, a presença ou a atuação católica fortemente, né, através dos prédios também. Então, a minha questão é como você poderia ver, é claro que você está no início da sua pesquisa, né? Então, como é que você poderia ver
essa abertura, não sei se existe essa abertura do Padre Júlio Maria para esse diálogo com esse tema da laicidade, né? Não sei. É uma pesquisa que está no começo, né? Então tem muita coisa a ser feita, né? Mas certamente você, pela escolha do seu tema, certamente você já verá alguma coisa. É claro que não é uma coisa concreta, mas eu gostaria que você pontuasse algum sinal ou algumas luzes de abertura, né? Porque a laicidade, como você mesmo falou, é algo bacana, ele tem o seu caráter educativo. Então nós não temos que temer a laicidade, nós temos que temer o laicismo, né? Que seria algo pior, né? Na verdade, eu estou começando com essas leituras agora, né, nesse ano de 2014. Nesse ano que passou, né, que foi o ano de 2014. E toda leitura, ela provoca a gente no sentido da gente pensar que o nosso objeto de pesquisa, ele cabe ali, né? Então, quando eu me proponho a pensar a atuação política do Padre Júlio Maria a partir da laicidade, eu trabalho com essa ideia de configurações de secularismo e laicidade. O que significa a palavra configuração? Configuração é uma coisa muito maior, né? Através da configuração, eu consigo ver o quê? Os atores, eu consigo ver os processos, eu consigo ver aquilo que muitas vezes ninguém vê. Isso é uma ideia de configuração, uma ideia maior, né? Então, os novos estudos sobre a religião e sobre a sociologia da religião, eles estão pensando o seguinte, a antropologia da religião também, que a gente não pode tomar a laicidade, então, só como esse ideal datado no tempo de separação entre a igreja e o Estado, né? A França já fez isso há muito tempo, né? Vamos colocar, alguns países já se aproximaram mais desse ideal, outros estão caminhando, aquelas questões todas. Então, eu quero perceber, lá naquele recorte, de 1928 a 1944, a atuação do Padre Júlio Maria, a meu ver, ela pode ser, não tenho certeza, ela pode ser exemplar de um tipo de laicidade que não excluiu o elemento religioso da esfera pública. Pelo contrário, pela atuação do Padre Júlio Maria, a gente vê a todo momento evidenciando esse ideal de laicidades, né? Essa aproximação dele com os governos, essa perspectiva política, essa ação missionária. Esse ideal de recristianização já denota um ideal de laicidade totalmente diferente. Mas quando você pensa só laicidade, enquanto Constituição laica, Estado laico, esse ideal cronológico de separação, mas isso nunca aconteceu no Brasil. Por que isso nunca aconteceu? Pela própria Constituição histórica, pela própria Constituição social. E por trás disso eu quero perceber isso no espaço público, que é nesse espaço de controvérsia, de legitimação. Como que o Padre Júlio Maria ele fez para se legitimar? Olha a ideia das configurações. Ele teve que traçar várias estratégias. O jornal era uma estratégia que tinha a ver com a recristianização, mas a escrita do jornal, para aquelas pessoas que se dirigiram, como é que forma, os livros, né? Então são essas configurações que ele se tornou legítimo, porque a gente se tornar legítimo, automaticamente a gente vai desconstruindo o discurso do outro. Não é um pouco por aí? Né? Ali nos jornais, O Lutador, para além dos fatos, né, a gente não vê a desconstrução do discurso, a deslegitimação de um outro discurso. A gente cada vez mais não faz isso. Então seria um pouco por aí, né? Na verdade, eu estou a partir disso aí, estou pensando a partir disso aí para dar, né, um up aí na pesquisa, algumas coisas mais interessantes a partir disso aí.
Mas esse tema da laicidade é um tema muito controverso, porque muitos estudos, muita gente escreve, mas esse vínculo das configurações é o que me interessa, né? É entender a questão dos processos aí. Bom dia, eu sou Cristiane, trabalho com os missionários sacramentinos na parte social e estou encantada com a sua apresentação, porque faz uma reflexão mesmo de um momento histórico. Eu acho que isso é extremamente importante, porque isso fortalece o personagem, também é muito perigoso, porque você pode desconstruir também, né, uma visão. Né? Agora, uma questão assim que eu, sentada, pensando aqui com relação mesmo ao comportamento mesmo, e aí falando a respeito de um Estado, mas Estado-território, né, Minas. Qual foi o favorecimento, né, de um missionário, né, com uma visão política tão forte, né, e uma veia política muito forte, que foi o Padre Júlio, a partir mesmo da sua talvez trajetória, né, de onde veio, do seu berço, de onde ele, das construções dele. Qual que foi a repercussão, né, e como que talvez isso favoreceu a ele em Minas, que é um curral político forte, onde, na verdade, os mineiros têm essa característica mesmo de envolvimento político, tanto que nós temos vários presidenciáveis, tivemos na história mineiros, num momento onde Minas tinha uma relação, né, com a política nacional muito forte, e onde ele fundou o Lutador. Né? Como seria isso no Amapá? Né? Qual seria, talvez, a linha e o conceito do jornal Lutador se ele tivesse sido fundado em outro estado que não Minas, que não com mineiros? Como que seria isso? Na verdade, essa pergunta sua é bacana e ela suscita a gente algumas questões. Né? Eu me lembro que quando eu vim falar 2 anos atrás, né, alguém me perguntou assim, então o Padre Júlio Maria veio para cá, uma ou duas pessoas me perguntaram, então o Padre Júlio Maria veio para cá já sabendo das questões e tudo mais, né? Quando ele veio para Minas Gerais, né, aí né, o Padre Merval, o Dom Miranda e tantas outras pessoas que têm muito mais propriedade que eu para poder falar, né, ele vem para conter o avanço protestantista, do protestantismo, né, que vinha Tombos, Aldiquitibá, era um reduto de protestantes. Então, na leitura que eu faço dos jornais dele e de toda a documentação da época, ele vem com esse intuito, porque ele também tinha esse perfil. Hoje, quando a gente contrata, hoje, quando a gente escolhe uma pessoa, né, os conselhos, quando indicam padre, eles também traçam um perfil daquele padre para aquela região. Acredito que eles façam dessa maneira. Né? Então, o Padre Júlio Maria, quando ele vem para cá, eu acho que ele já vem pensado a partir dessas características. Né? E aqui ele funda o jornal Lutador. Agora, a minha pesquisa foi aqui exclusivamente em 1928 a 1944, em Mãe-Mirim. Agora, no norte do Brasil, eu não pesquisei. Né? Então, eu acredito que aqui ele conseguiu as condições propícias também para poder fundar o jornal, para construir, as escolas, as congregações. Né? Agora, eu não sei se no norte, que foi no período anterior, ele já tinha essa experiência. Né? Claro que tinha experiência também, né? Porque ele já tinha ido para a África, alguma coisa assim. Mas será que lá as condições eram propícias para tal? Aí eu não saberia te responder, né? Para a fundação de um jornal lá, né? Porque o meu recorte era mais aqui em Mãe-Mirim, né? Que foi exclusivamente nessa época, né? Eu acredito também as condições econômicas, as condições culturais, a própria questão da língua, isso também influiu bastante. Mestre Fabrício,
Meu nome é José Geraldo Barbosa, você que me conhece. Sou leigo, eu me considero leigo sacramentino, porque sempre pautei a minha vida de pai, de professor, de bancário, etc., nos ensinamentos poucos que eu tive também do Padre Júlio Maria. Aprofundei depois que eu tive mais tempo. E ontem eu ouvi o Padre Marcos falar que o Padre Júlio Maria sempre foi muito severo, e foi. Pessoa direita séria tem que ser severa. Uma vez também eu ouvi o Padre Estevão falar em nossa reunião de ACC que se o Padre Júlio Maria estivesse vivo, nós teríamos muito mais casas, né, no Brasil inteiro, igual, graças a Deus, estamos até na África agora. Mas o que importa é o seguinte, que nós estamos em Manhumirim. E até depois que eu queria fazer a pergunta, eu lembrei que sua conferência seria sobre de 28 a 44. Mas 87 anos depois, aí você falou hoje, no dia de hoje. Então, que naquela época havia conflitos, divergências. E citou nomes, citou classes, como protestantes, maçons, espíritas. E como o Padre Júlio Maria era severo, eu queria saber, assim, como leigo, eu sei que o estudo hoje é muito mais profundo do que eu vou perguntar, mas eu queria dizer assim, essa abertura, essa severidade dele hoje, às vezes não está sendo assim tão severa. Claro, ele não está no meio de nós ainda mais, está espiritualmente. Mas porque essa abertura hoje seria normal. Por exemplo, hoje nós temos bastante convivências com os protestantes. Eles têm programas nas nossas rádios, na nossa fundação. Na nossa Fundação Bom Jesus, nós temos diretores que são maçons. Então, a abertura, se é isso que nós chamamos. Nesse palco aqui, nesse salão, nós tivemos também festa da maçonaria aqui. E na época de Padre Júlio Maria, ano passado, do Demolei. E o Padre Júlio Maria, na sua severidade e no seu estudo, eu pergunto a você, primeiro, se isso seria assunto para as oficinas, para o seu estudo futuro, ou você pode me dizer alguma coisa, se essa liberação hoje é normal? Ô Zé Geraldo, eu acredito que isso aí é um tema de uma reflexão que vale a pena, né, ser instigada, vale a pena as pessoas pensarem um pouco sobre isso aí. E passa também pela questão do ecumenismo, do diálogo, e também, eu não sou assim, formado, né, sobre a história da igreja, mas você vê, como foi falado, toda a doutrina social da igreja, uma tentativa de aproximação com as outras religiões, os papas faziam isso, e o próprio carisma das congregações, elas vêm mudar nesse sentido dessa aproximação, desse diálogo, que é o que deve haver. Naquela época, essa severidade do Padre Júlio Maria, acredito eu, que era da própria Igreja Católica, era uma diretriz também da própria Igreja Católica. Essa severidade não no sentido de ser cara fechada, mas de ser muito organizado com as coisas. E no meu trabalho, o meu trabalho é histórico. Então, o meu trabalho, eu traço um perfil a partir das fontes. Se não houver fonte, se não houver documento, não existe história, né? Então, quando eu faço toda essa explanação aqui, eu trabalhei com esses documentos, que foi o livro de tombo, os jornais, agora eu quero trabalhar com as cartas. Então, esse que é o mote, né, que é o meu trabalho, né, o trabalho do historiador. Agora, eu acho que vale a pena, sim, fazer um estudo sobre essa perspectiva que você falou. Mas aí você vê também que depois de 1944, a igreja mudou, as coisas mudaram, né? O Marcos havia falado comigo desse perigo que a gente olhar o passado com vistas do presente, que a gente corre numa visão anacrônica, né? Isso é muito complicado, mas isso não tem jeito da gente fugir disso, né? Por que eu, Fabrício, escolhi pesquisar o Padre Júlio Maria e estou com ele até hoje no doutorado?
É uma visão do momento que eu tenho. Por quê? Porque eu estudei na escola sacramentina, eu tenho muitos amigos padres, porque eu também tenho acesso aos documentos, que é mais fácil, é porque ele, em algum momento, ele me motivou. Então, a visão, a própria escolha do objeto de pesquisa é uma visão também que parte do presente. E a minha reflexão, ela vai partir do presente, mas eu baseio lá nos documentos. Eu tenho que tentar ser isento. Mas será que aqui na minha fala, em algum momento, eu não deixei escapar alguma coisa das minhas preferências? Claro que sim, daquilo que eu acredito, da minha visão de mundo, meus hábitos, né? Mas eu acho isso também, a gente quer ter essa isenção de pesquisador, mas isso, infelizmente, não acontece, né? Mas voltando também à reflexão do Zé Geraldo lá, eu acho que o tema é interessante, vale a pena ser pesquisado, e tem que fazer um estudo, Zé Geraldo, sobre a própria história da igreja, né? As encíclicas, a história social da igreja. Agora o meu orientador me deu uma tese para me ler sobre o MOBON, o Movimento da Boa Nova, aqui em Dom Cavate, né, que foi defendida lá no Rio de Janeiro, ele participou, e cita o Padre Júlio Maria. Olha que bacana, né? Quanta coisa para ser pesquisada. Agora a gente tem que ter tempo de ler tanta coisa assim, né? Esse é o desafio. Ok? Bom dia, Fabrício. Aqui é Felipe, sou paroquiano da paróquia Nossa Senhora do Bom Despacho. A minha pergunta vai ao encontro da questão da história, que é a questão que você coloca, que o Padre Júlio traça estratégias. E como um homem político, ele também é empreendedor, ele começa a fazer apontamentos sobre situações e até mesmo no momento que você chamou de embate, ou não sei, de luta, ou de resposta a instituições diversas, me parece que surgem alguns fatos, e esses fatos então são respondidos, e há uma comunicação. Então o Padre Júlio coloca no lutador, divulga nas mídias que ele tem ao seu dispor, e também o protestantismo, o espiritismo começa a responder e a atacar também. Então, um dos fatos que você coloca aí, por exemplo, é as questões do comportamento dentro de um colégio protestante. Aonde o Padre Júlio recebe essas informações e que a gente pode detectar como uma veracidade, tanto de um lado como de um outro. Porque ele começa a falar de questões internas do colégio protestante, dentro da instituição. Então, há um perigo também de pensar assim, isso pode ficar no boato, ou isso é somente estratégia de ataque? Para ver o que vai sair como resposta, como eles também atacaram, até mesmo o Colégio das Irmãs, né? Então, assim, com ações. E aonde que está isso? Esse ataque começa de cá, termina de lá, ou somente para ter respostas, ou isso só faz parte das estratégias? Então, há uma leitura também do posicionamento protestante, espírita, maçom, em resposta. O Padre Júlio sofre ações judiciais de embate, ao embater politicamente, ou, enfim, em todos os sentidos que ele faz esses apontamentos, né? Porque se você aponta, você tem que provar também, né? Então, assim, fica somente no fato ou na informação que ele recebeu de alguém que o contou, né? Então, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre como que faz essa leitura desses fragmentos que a gente tira dos escritos do Padre Júlio dentro desses embates. A sua pergunta é muito boa. Eles estão gravando a conferência, depois eu vou ter tempo de tomar nota e eu vou depois refletir, pesquisar, e com certeza elas vão me ajudar até mesmo na construção dessa nova pesquisa que eu estou fazendo. Eu não pesquisei sobre o resultado desses apontamentos, né, a nível judicial. Uma boa pesquisa, né? Eu posso ir ao fórum e ver se teve alguma coisa. Isso eu não sei te responder. No meu caso, eu trabalhei, as minhas fontes de pesquisa são os jornais,
né, o Lutador, o Mãe-Mirim, o Livro de Tombo. E agora, na pesquisa do doutorado, eu quero trabalhar com algumas correspondências e com alguns livros, né? São esses os documentos. E eu quero trabalhar esses discursos. E aí eu utilizo de uma metodologia chamada documento-monumento, que ela foi trabalhada pelo filósofo Michel Foucault, né? Para mim, não interessa se essa documentação ela é portadora da verdade ou não. Porque toda documentação ela é fruto de uma série de construções, né, que são feitas ao longo do tempo. O que importa para mim é o quê? Pegar a documentação, comparar, selecionar, interpretar, fazer ligação com os autores, fazer ligação com o contexto. Essa é a tarefa do historiador. Acredito eu que tudo aquilo que está no jornal, né, vinha de algumas correspondências, das conversas e do cotidiano da cidade pequena, que nós sabemos como é que é, né? Por isso que a minha tarefa é não dizer, o que me interessa são esses discursos, a produção desses discursos, e como que eles se tornam verdade, como que eles são legitimados, né? Para além de saber se eles são verdadeiros ou não, eu não tenho como comprovar, né? Eu tenho como comprovar é o que está ali. Por isso que eu tive o cuidado de trazer um discurso também contrário. Porque se eu utilizar só a fala do padre Júlio Maria, no jornal Lutador, no Livro de Tombo, seria uma perspectiva somente de um lado, né? Eu tentei trazer esse debate dos dois lados, para a gente poder emitir algum esquema de comparação. Eu sei que tem muitos livros que já falam também do protestantismo, do reverendo Ciro Siqueira. À medida que a gente vai mexendo, a gente vai achando e a gente vai agregando para o trabalho. Mas a metodologia que eu utilizei foi essa aí. Ok? Agradecemos mais uma vez ao professor Fabrício com uma salva de palmas. Eu só quero fazer um agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de comunicar a pesquisa. A gente não pode ficar com a pesquisa só engavetada. A gente precisa pesquisar, refletir, colocar para o debate público, assim que a gente vai enriquecer. Eu tenho certeza que vocês estão aqui cheios de dúvidas, né? Eu acho que vocês entraram aqui com mais dúvidas, vocês estão saindo aqui com mais dúvidas daquelas que vocês entraram. Muita coisa foi respondida, muita coisa foi deixada de responder, mas é isso aí que é a pegada do conhecimento científico, né? Que é interessante, né? O Rubem Alves já falava, a escola está aí para ensinar a fazer perguntas e não para dar respostas. Todos esses conhecimentos são parciais, são fragmentados, são visões de mundo. À tarde vocês vão ter uma outra visão. É assim que a gente vai construindo o nosso hábitos cultural. Um abraço e obrigado, hein? Passamos neste momento a leitura das correspondências dirigidas ao nosso simpósio por meio das Irmãs Corte Marianas. A primeira, da Conferência dos Religiosos do Regional São Paulo. São Paulo, 21 de janeiro de 2015. Prezados filhos do Coração Imaculado de Maria e participantes do simpósio Júlio Mariano, paz e bem. Na certeza que Deus nos conduz e caminha conosco e faz arder nossos corações, a CRB de São Paulo está unida em oração com vocês neste tempo de graça em que a congregação faz a abertura da pesquisa diocesana para a beatificação e canonização do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Desejamos que a chama da Trindade aqueça seus corações e ilumine a missão de toda a sua congregação. Irmã Inês, em nome da coordenação da CRB de São Paulo. Também correspondência recebida de Dom Marco Aurélio. Saudações. Agradeço o convite para a participação da abertura da pesquisa diocesana para a causa de beatificação e canonização do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Impossibilitado de participar,
Em razão dos compromissos pastorais, rezo nessa intenção, me associando a vocês, rendendo graças a Deus pela vida deste servo de Deus. Fraternalmente, Dom Marco Aurélio, Bispo de Itabira, Fabriciano. As irmãs sacramentinas pedem para avisar que as salas históricas do colégio e da casa delas estão abertas à visitação para todos. Também avisamos que os participantes que ainda não pegaram seu crachá, que eles estão disponíveis no balcão ali ao lado da saída. Lembramos mais uma vez aos que aqui estão participando do simpósio, também aos que nos acompanham pelas rádios Mãe Mirim AM e Terra FM, que acompanhem em tempo real o que está acontecendo por aqui, por meio da página Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora e Padre Júlio Maria de Lombardi no Facebook e também no site sacramentinos.org.br. Comunicamos a todos que, após o café, daremos início às oficinas. Cada um procurará a sua sala para a oficina para a qual foi inscrito e logo após o almoço, às 14 horas, teremos a conferência com a professora Nádia. Bons estudos a todos.